Fundada para ser a capital da França equinocial, foi chamada de Manchester do Norte e de Atenas brasileira. É conhecida como a Cidade dos Azulejos, como a Ilha do Amor, e tem em suas conquistas o título de Patrimônio da Humanidade. São Luís do Maranhão. A fundação oficial da cidade se deu em 8 de setembro de 1612, quando o francês Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, por aqui aportou. O sítio escolhido coincide com o centro administrativo da cidade, onde se situam hoje as sedes dos governos estadual e municipal, o Palácio Episcopal e o Tribunal de Justiça. Nesta colina, cercada por 2 rios profundos, o Anil e o Bacanga, estrategicamente os franceses procuravam um lugar defensável. Para esses primeiros colonizadores, a ilha se mostrava ideal para a fundação de uma ambicionada colônia, de uma segura rota marítima para a Europa. Uma França equinocial seria iniciada em uma ilha paradisíaca, com extensas faixas de praias e dunas, farta vegetação e recortada por inúmeros rios e igarapés, o que garantia abundância de água e provisão de alimentos. O sonho francês teve fim 3 anos após a ocupação, quando os portugueses avançaram sobre o forte e conquistaram a ilha. Em 1641, São Luís foi invadida pelos holandeses, que por aqui ficaram durante mais 3 anos. Em 1644, após batalhas e vitórias, Portugal garantiu definitivamente a posse da cidade. Estima-se que, no fim do século XVII, tenha surgido o primeiro plano urbanístico de São Luís, elaborado ao molde das ordens filipinas, adotado na América Espanhola. Iniciada como uma fortaleza, a nova cidade ultrapassou a muralha e se espraiou pelo território. A predominância da ocupação militar inicial foi sendo diluída pela incorporação de outros usos civis e religiosos. Projetada pelo engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita, São Luís foi idealizada em traços regulares, o que ainda hoje se faz presente na forma da cidade. A São Luís da época mostra a grande influência renascentista em sua malha reticulada, ruas retas, quarteirões quadrados e lotes uniformes, sempre mantendo uma relação muito estreita com o mar. O planejamento de São Luís não dispensou sua preocupação com novas invasões. A atual Ponta da Areia se configurou em uma estratégica localização para a defesa e proteção da cidade, desde o século XVII, quando foi construído o Forte de Santo Antônio da Barra e o Fortim de São Marcos, no fim do século XVIII. Coladas umas às outras e alinhadas às ruas, as suas edificações formam verdadeiras muralhas internas ao inimigo. Estreitos becos de acesso ao mar, facilmente defensáveis, constituem armadilhas letais aos invasores. Frente às ameaças de além-mar, São Luís se tornou uma cidade compacta. O período de maior urbanização da cidade se deu no fim do século XVIII, estimulado pelas exportações de algodão e açúcar e sob influência do estilo pombalino do Marquês de Pombal, inspirada na reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. A dependência econômica e política a Lisboa submetia São Luís ao modelo português.
Surgiu, nesse período, o bairro da Praia Grande, na primeira região portuária da cidade, o que estabeleceu o início do desenvolvimento comercial da região, com a construção de aterros, pavimentação de ruas e do cais da Sagração. A Praia Grande era o coração comercial da cidade e da província, com armazéns, lojas e residências dos grandes comerciantes portugueses que exportavam algodão e importavam tudo o que a Europa produzia. Nas inúmeras construções no que hoje é reconhecido como o maior conjunto de arquitetura urbana civil de origem portuguesa da América Latina, pode-se deparar em São Luís com réplicas facilmente encontradas em Lisboa e na cidade do Porto. O ritmo das janelas, os balcões trabalhados em serralheria, as portas com bandeiras de ferro e a forte presença de azulejos identificam os valores patrimoniais do acervo da arquitetura tradicional lusitana. Encimando os casarões, os mirantes surgiram como uma característica própria às condições climáticas da ilha, quentes e úmidas, sujeitas a chuvas muito fortes. Nas fachadas sem azulejo, o colorido natural dos tons fortes e quentes, com predominância do ocre, amarelo, vermelho, das portas e dos telhados de barro, torna-se uma mistura provocante. Um colorido exuberante e que produz uma policromia atraente na vista aérea da cidade. São Luís possui um conjunto arquitetônico e urbanístico com mais de 5.000 imóveis históricos, com destaque para a arquitetura colonial. Esse conjunto acha-se assentado em um sítio de 220 hectares, com um traçado de 350 anos quase inalterado. O traçado urbano no qual está inserida essa arquitetura foi reconhecido e a cidade ganhou um novo status, uma nova identidade, que vem sendo defendida e preservada. São Luís, cidade colonial. A manutenção desse traçado foi um dos fatores preponderantes para que São Luís recebesse, em 1997, o título de Cidade Patrimônio da Humanidade. São Luís entrou para a história do descobrimento do Brasil como a única capital que não foi fundada por portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil. Uma cidade em uma ilha. Uma ilha que apresenta uma paisagem cultural composta de elementos naturais e de costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui aportaram. Valores miscigenados por brancos europeus, negros africanos, árabes e gentios da terra, traduzidos pela beleza artesã, pela rica culinária e pelas manifestações folclóricas e literárias. Uma harmoniosa herança cultural, legados de uma geração de intelectuais em que se destacaram românticos poetas, humanistas, escritores, filólogos, historiadores e jornalistas. Homens de letras e pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís mais um cognome, Atenas Brasileira. Em São Luís, as igrejas e monumentos religiosos são notáveis por seus aspectos construtivos e por sua ornamentação. Suas edificações datam e guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses, que a profanaram, saquearam e demoliram. Construída pelos jesuítas, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erigida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses na Batalha de Guaxenduba. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Na Igreja de São João Batista, repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. No púlpito da Igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Aqui,
No convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento também ficou conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o Convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando do seu exílio no Maranhão. Porém, a despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. São Luís é encontrada a 2 graus do Equador, o que a torna um pouco norte e um pouco nordeste do Brasil. A cidade possui características diferentes das demais capitais nordestinas. O clima é tropical, quente e semiúmido, com 2 estações bastante distintas: o verão, de julho a dezembro, e a estação das chuvas, de janeiro a junho. Na ilha, predominam os ventos nordeste, que garante temperaturas mais amenas, mesmo nos dias de forte presença do sol. Hoje, em São Luís, o tradicional e o novo se misturam. A cidade vem mudando ao tentar lidar com congestionamentos, poluição e superpopulação. A cidade se expandiu. Novos bairros surgiram. O antigo projeto português se viu acrescentado, a partir de então, de grandes obras de arte da arquitetura moderna. Prédios foram construídos, avenidas foram abertas, viadutos foram projetados para facilitar o crescente trânsito de automóveis, e áreas de lazer surgiram para atender a demanda dos novos habitantes. Margens de rios e lagoas foram urbanizadas e transformadas em campos de lazer e de passeios em meio a manguezais centenários. A orla marítima ganhou uma avenida com bares, pontos de reunião e calçadão. O centro histórico foi circundado com um anel viário para acesso e disciplina do trânsito interno. São Luís se tornou moderna. Seus efeitos se tornaram profundos, mas os seus moradores vêm se adaptando bem. Mesmo vivendo em um mundo mais moderno, eles se mantêm fiéis às poderosas tradições que dão sentido às suas vidas. Alguns temem o fim dessa rica cultura, mas os ludovicenses bem sabem selecionar o que desejam das novidades, sem abandonar os seus hábitos antigos. Existe uma crescente conscientização dos habitantes de São Luís sobre o valor inestimável de sua cultura e potencial vulnerabilidade. Enquanto estiverem unidos pelos laços da comunidade, dos rituais religiosos e da lealdade ancestral, São Luís permanecerá uma ilha de beleza, crenças e história. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá.